Se você pegar seu dicionário agora e procurar a palavra genérico, você vai encontrar como definição o título do filme Aqueles que Me Desejam a Morte, dirigido pelo Taylor Sheridan. Antes de entrar de fato na crítica, eu quero fazer um convite para vocês, porque vocês podem agora ser um membro aqui do canal do 16mm. Sim, é só vir aqui no botãozinho aqui embaixo, clicar em Seja um Membro para você conhecer os nossos dois planos e entrar para o nosso clubinho para a gente ter mais discussões e análises sobre cinema de uma forma mais aprofundada e com uma liberdade até de interação com vocês. Então conheça aqui os nossos planos e vire um membro do canal 16mm. E entrando de fato na crítica, Aqueles que Me Desejam a Morte é um novo filme do Taylor Sheridan, que se você não reconheceu pelo nome, ele é o diretor de Terra Selvagem, também foi roteirista de Sicário, no caso dos dois Sicários, e é um cineasta que acaba chamando a atenção pelo nome, mas aqui, como eu falei no começo da crítica, acaba sendo um filme muito genérico, né? É até difícil de reconhecer um pouco do Taylor Sheridan, que se você assiste tanto o Terra Selvagem quanto o Sicário, você vê um peso na construção dos personagens. É um cara que sabe trabalhar muito bem uma quantidade até que grande de personagens ali, e personagens com importância na trama, e aqui é totalmente o contrário. Ele não só erra na própria direção e não conseguir trazer esse peso que ele costuma trazer, e o filme aqui ele exige esse peso que ele traz nos outros filmes, só que isso ele descarta. E o próprio roteiro também, ele acaba não só sendo mal escrito, como também traz muitos diálogos totalmente bregas e desnecessários e que acaba não levando a muita coisa. Ele desenvolve cenas em que você percebe que é por puro estilo e que não levam absolutamente nada, não trazem uma justificativa, e isso faz com que Aqueles que Me Desejam a Morte seja um filme totalmente indiferente para quem assiste. Para quem acompanha aqui as críticas do canal, sabe que principalmente eu e o Russo, a gente tem um certo ranço de filmes que deixam a gente indiferente, porque por mais que o filme seja ruim, ele ainda acaba gerando uma emoção pra gente. No caso, é uma emoção negativa, mas os filmes que faz com que a gente não sinta absolutamente nada e que sai do cinema e passa 5 minutos e você já esqueceu absolutamente de toda a trama e de todos os personagens, nada te marcou, é muito pior do que assistir um filme ruim. Pelo menos no filme ruim a gente acaba se divertindo um pouco. Mas aqui no Aqueles que Me Desejam a Morte é essa sensação de que o que você tá vendo não vai te entregar absolutamente nada. E é justamente isso. O começo do filme já traz ali uma trama que é algo totalmente genérico e que não vai te acrescentar nada, e o filme apresenta isso, tipo, ele concretiza o fato de que o desenvolvimento dele não vai te mostrar nada adicional e a conclusão dele vai ser exatamente aquilo que você pensou em 10 minutos de filme. Então acaba sendo uma trama muito previsível e as jornadas dos personagens, elas são muito previsíveis, né? É um filme que telegrafa muita coisa que vai acontecer, então isso acaba atrapalhando um pouco a experiência do espectador. E outro ponto muito decepcionante envolvendo o Taylor Sheridan é a questão dele não conseguir dirigir elenco. Se você assiste o Terra Selvagem, que é um filme com um elenco de peso, trazendo o Jeremy Renner e a Elizabeth Olsen, ele consegue trabalhar de uma forma muito equilibrada aqueles personagens e de trazer deles também uma atuação de peso e significante para a história. E aqui é todo mundo também muito genérico, né? Tudo caminha conforme a trama, e aí você percebe principalmente uma forçação de barra nos atores, principalmente naqueles que têm um núcleo um pouco mais emotivo e mais dramático, como o da Angelina Jolie e do Jon Bernthal, e que você percebe uma falta de inspiração neles na hora de atuar. E é engraçado porque isso conversa também com outro vídeo aqui do canal, que é o do nosso novo quadro, onde o Russo ele discute nesse primeiro vídeo a questão de que um filme ele não pode ser analisado por si só. E no vídeo ele traz o exemplo dos atores. O fato da gente conhecer a filmografia deles ou do próprio diretor acaba com que a gente dê uma nova visão para aquele filme. Então, no momento em que eu estou vendo um filme com Angelina Jolie, com
o Jon Bernthal com o Nicholas Hoult, eu já sei o ápice deles, né, até onde eles atingem em atuação, então dá pra analisar que aqui eles estão muito inferiores. E não é só na questão de preguiça da direção, mas também do próprio texto, que não ajuda em absolutamente nada na interação. Um exemplo muito claro disso que tem no filme é que existe a seguinte troca de diálogo. A Angelina Jolie, ela tá conversando com um personagem e ela chama ele de amigo. O personagem critica o fato dela chamar de amigo e ela fala, tá bom, eu não vou mais te chamar de amigo. E aí, o que acontece? O outro personagem simplesmente fala, ah não, tá, pode me chamar de amigo. Então, assim, é um roteiro muito banal em muitos quesitos. Alguns diálogos são extremamente pobres, igual a esse que eu exemplifiquei aqui, e isso não acaba atrapalhando muito na experiência de assistir o filme, porque você vai sentindo que aquilo está sendo muito arrastado e que vai te levar para um ponto que você já sabe qual que é. E o filme, como eu disse, ele só fortalece isso. E na questão de personagens também, não só a trama é mal desenvolvida, mas também os personagens, e principalmente a personagem da Angelina Jolie. E no caso, porque ela tem um trauma específico ali na história que é apresentado logo no início do filme. Então, desde o começo a gente já tem noção do o que ela passou, onde ela passou, quem estava envolvido e como foi resolvido. A gente sabe disso logo nos 10 primeiros minutos de filme, a gente já descobre. Só que o filme, ele insiste em ficar forçando esse trauma dela a cada vez em que a personagem aparece. Então você descobre isso no início, aí passa um tempo a personagem sem aparecer, quando ela aparece de novo, mais com um flashback. E não é que é um flashback com um novo ponto de vista ou com uma informação adicional. É praticamente o mesmo flashback com as mesmas informações. E como se não bastasse isso, tem um pedaço do filme onde ela conversa com o personagem e ela explica verbalmente toda aquela história. Ou seja, ela explica verbalmente o que a gente já viu. Então isso, e assim, se você constrói de uma forma em que você vai ter essa cena e você jogou flashbacks, mas que não mostraram nada, alguns indícios, e aí sim você tem a explicação verbal dela, onde a gente também recebe essa informação nova junto com aquele personagem, é uma coisa. Ainda não é a melhor escolha possível, mas ainda é muito melhor do que foi feito. Porque no momento em que ela explica verbalmente para aquele personagem que não tem aquela informação, ao mesmo tempo ela tá passando essa informação pra gente, só que a gente já sabe, então aquilo fica vazio, né? Não ganha o peso necessário porque a gente já sabe o que aconteceu e aquela situação em tipo, tá, vamos correr com a história porque isso eu já sei. E diante de toda a minha porrada que eu tô dando no filme, pelo menos tem um grande ponto positivo, que é a questão do uso dos efeitos visuais. O filme ele tem alguns momentos, principalmente com o uso do fogo, em que ele é muito bem utilizado, não só nos momentos, mas também visualmente acaba ficando muito bem feito. E o Taylor Sheridan, ele acaba sendo muito esperto, porque ele sabe que em muitos momentos o efeito visual ele não vai agradar tanto visualmente, porque às vezes é uma cena com um plano mais aberto e você exige mais do efeito visual. Ele acaba escolhendo alguns planos e alguns movimentos de câmera que acabam disfarçando essa pobreza, entre aspas, dos efeitos visuais. Então acaba não ficando tão visualmente desagradável, não fica um negócio feio, mas também não é um primor de efeitos visuais. Mas ainda assim fica funcional para a trama. E eu acho que nesse momento, né, em toda a situação de como o filme tá, de um roteiro mal escrito, de uma direção não tão empolgante assim, esses momentos acabam se destacando mais. Bom, e diante desse pequeno elogio e algumas das porradas que eu dei aqui no filme, eu vou dar uma nota 4. Acaba sendo muito decepcionante, principalmente por a gente conhecer a filmografia do Taylor Sheridan e a gente sabe a capacidade dele em criar tramas que prendem o espectador e que são muito interessantes e pesadas também. Ele tem um equilíbrio muito bom nisso, principalmente no Terra Selvagem, e a forma como ele filma a violência também é muito bem feita, né? No próprio Terra Selvagem, ele tem uma direção muito segura em relação a isso, e aqui também, só que o destaque dos pontos
negativas acabam se sobrepondo a esses pequenos pontos em que ele acerta muito bem. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aqui embaixo e comenta também o que você achou do filme. Se você gostou, se você desgostou, que nem eu, achou também um filme muito genérico e muito vazio. E claro, se torne um membro aqui do canal pra gente trocar muita ideia sobre cinema e fazer a análise juntos. Então é só clicar no botãozinho aqui embaixo e saber quais são os nossos planos. Então é isso, gente. Valeu e até a próxima. Corta!